Em meio às pedras, o descanso. Reflita comigo nessa palavra. Livro do Gênesis, capítulo número 28, o versículo de número 11 vai dizer assim: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Versículo de número 12. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O versículo de número 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu o não sabia. É interessante que Jacó, no caminho para Harã, ele se depara com um lugar. E esse lugar, a Bíblia é clara ao dizer que ali haviam algumas pedras. Diante dessas pedras, a atitude de Jacó foi separar uma delas, escolher uma delas, repousar a sua cabeça e dormir, descansar. Mas, em meio às pedras, Deus ministra um sonho no coração daquele homem. Um sonho em que ele via uma escada. E nessa escada, os anjos eles subiam e desciam. O que é um vale de pedras? O que é um lugar cheio de pedras? O que é um homem repousando a sua cabeça sobre essas pedras? E o que é a capacidade de sonhar em meio a umas pedras? Porque é interessante que em meio às pedras da nossa vida, muitas das vezes a atitude que nós temos é apenas de reclamar. Quando nós temos a possibilidade de descansar em Deus e repousarmos, e mesmo em meio às pedras, nós, em Deus, encontrarmos o descanso. A Bíblia vai dizer que Jacó repousou a sua cabeça em uma daquelas pedras e sonhou. Porque quando nós descansamos em Deus, nós temos a possibilidade de sonhar e de receber dele sonhos. Jacó, ele tem um sonho, e em meio a esse sonho ele reconhece que Deus estava naquele lugar e ele não sabia. No lugar talvez para ele menos provável, no lugar em que talvez para ele Deus não estaria de forma nenhuma, mas é exatamente no lugar das pedras, no lugar da dificuldade, no lugar talvez da dificuldade para se caminhar, talvez no lugar da dificuldade para se locomover. Foi ali que Jacó conseguiu repousar a sua cabeça e descansar. É porque muitas das vezes em nossas vidas nós temos as nossas pedras, nós temos as nossas dificuldades, nós temos aquilo que nos impede de caminhar, nós temos aquilo que muitas das vezes nos impede de prosseguir. E muitas das vezes o que nós temos que fazer é apenas repousar as nossas cabeças sobre essas dificuldades, confiando em Deus, porque Ele irá nos fazer sonhar. Olha que interessante esse texto. Jacó, ele acorda do seu sonho e com a mesma pedra em que ele repousou a sua cabeça, talvez a pedra da dificuldade, talvez a pedra que impedia o prosseguir da caminhada, talvez a pedra que servia por limitação, agora a mesma pedra ela vira um altar. E a Bíblia diz que Jacó ele adora a Deus diante daquela pedra. Porque as pedras da sua vida, quando você descansa em Deus, Deus te dá a possibilidade de fazer com que elas se tornem o seu testemunho. Sabe essas pedras que você está enfrentando? Sabe essas dificuldades que você está enfrentando? Sabem essas lutas que você está enfrentando?
Descanse em Deus. Deus está te convidando a descansar nele, porque essas pedras irão se tornar o seu testemunho e através delas você poderá glorificar a Deus por aquilo que ele já fez na tua vida, e novas pessoas também poderão entender tudo aquilo que ele pode fazer em você, através de você e também naqueles que te observam. Jacó sonhou um sonho em meio às pedras. Em meio às pedras de Jacó, Deus deu o repouso. Te convido a confiar em Deus nessa noite, independente da sua situação, e descansar nele, repousar as suas cabeças, que por certo o Senhor lhe enviará o refrigério, lhe enviará o descanso. Que Deus lhe abençoe, guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.